te carrego sobre as minhas asas, te fiz a terra com mãos de ternura. Vem, povo meu, cuidar da nossa casa, meu sonho verde, o ar, a água pura. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Te dei um mundo de beleza e cores, tu me devolves esgoto e fumaça, e em sementes de remédio e flores semeias lixo pelas tuas praças. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Justiça e paz, saúde, amor tem pressa, mas não te esqueças, há uma condição. O saneamento de um lugar começa por sanear o próprio coração. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Eu sonho ver o pobre, o excluído, sentar-se à mesa da fraternidade. Governo e povo trabalhando unidos na construção da nova sociedade. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Do Mauro, a Câmara agradece a explanação bem concreta. O senhor pode ficar à vontade, se quiser permanecer conosco, o senhor fica à vontade, viu? Só queria pedir ao Dom Mauro para ficar só mais um minutinho, que eu queria só tratar desse assunto no meu grande expediente que vai ser agora. É importante sua presença. Queria convidar o senhor Arnaldo. Que Arnaldo vai falar também. 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente em exercício, vereador Fábio Magal, a quem saúdo os demais vereadores. Os que não me conhecem, meu nome é Arnaldo, eu sou agente de trânsito
servidor público do município de Ilhéus. E vim falar sobre algumas coisas que ocorrem na Superintendência de Trânsito, que envolve toda a população, e algumas coisas que estão acontecendo comigo dentro da Superintendência de Trânsito. Quando eu trabalhei na sede da Superintendência de Transporte e Trânsito, busquei mudar a ideia de que as pessoas têm do serviço público. Procurei fazer meu trabalho como se estivesse dentro de uma empresa privada. Como ainda trabalhasse na São Geraldo, na Bitway, no Banco Bradesco, atendi a todos com educação, boa vontade e eficiência. Tanto que cansei de ouvir que as multas eram arbitrárias, mas o atendimento era de primeira. Pelo meu jeito, criei um clima ruim, pois as pessoas chegavam sem conhecimento na área de trânsito e saíam conhecendo. Eu orientava que, se não ficasse satisfeito com a decisão da Jari, poderia recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito. Se a Jari não julgasse seu recurso em 30 dias, poderia pedir o efeito suspensivo para pagamento das multas, ou dos licenciamentos sem as multas. Em março de 2014, o funcionário da empresa terceirizada que presta serviço na Superintendência de Trânsito bloqueou minha senha de acesso ao sistema. Procurei o superintendente, que entrou em contato com o funcionário da empresa, solicitou o desbloqueio, mas não ocorreu. Procurei todos com cargo de chefia dentro da Superintendência de Trânsito, mas não tive sucesso. Como não houve desbloqueio da senha, passei a enviar e-mails para registrar o que estava acontecendo. O desbloqueio e a solução de algumas pendências só ocorreram após o e-mail enviado no dia 3/7 de 2014. Ou seja, fiquei 4 meses nessa situação. Para mim, sofri assédio moral por parte da empresa terceirizada. Comuniquei aos meus superiores que nada fizeram. No dia 22/7 de 2014, entreguei um ofício à Secretaria de Administração, no Departamento de Recursos Humanos e na Procuradoria do município, pedindo a correção dos cálculos da hora extra, pois trabalho 120 horas e minhas horas eram calculadas em cima de 220. Foi solicitado um parecer do superintendente, que foi a favor que eu continuasse com base em 220, mesmo tendo ciência que eu trabalho 120 horas, junto com todos os agentes de trânsito. No dia 2/10 de 2014, protocolei no Palácio Paranaguá um ofício relatando algumas irregularidades na Superintendência de Transporte e Trânsito. Nesse mesmo dia, entrei numa sala onde estavam alguns chefes e alguns agentes de trânsito. Me perguntaram em que eu iria votar. E eu respondi: presidente Aécio Neves, governador Paulo Souto, senadora Eliana Calmon, deputado estadual Cosme Araújo e deputado federal Bebeto Galvão. E eu acho que não gostaram. Porque no dia seguinte, durante um chá de fraldas nas dependências da Superintendência de Transporte e Trânsito Ilhéus, foi comunicado na frente de todos os servidores internos, inclusive de outros setores, que a partir do dia 6/10, na segunda-feira seguinte, estaria retornando minhas atividades externas. O superintendente elogiou meu trabalho, justificou que a sua decisão era, segundo ele, que todos do interno deveriam seguir a linha da superintendência. Não sei o que isso quer dizer e não faço questão. No mesmo dia 3/10, por volta das 11 horas, ainda durante meu horário de trabalho, não pude mais utilizar minha senha, nem prestar serviço à comunidade, pois a mesma foi descadastrada. Com isso, tive que ficar no meu setor sem poder executar meu trabalho. Comuniquei o fato por escrito ao gabinete do prefeito e anexei cópia da Lei Municipal 3.556, de 2 de agosto de 2011, que dispõe sobre a caracterização do assédio moral nas dependências da administração pública. No dia 8/10 de 2014, entreguei no gabinete do prefeito um ofício relatando as situações que vivi quando me apresentei para trabalhar na rua, o fato de estar estudando e a impossibilidade de dar continuidade no meu estudo por conta da nova escala. Cópia do e-mail enviado pelo superintendente de Transporte e Trânsito, no qual ele diz que não tenho obrigação de manter nenhum funcionário que não esteja trabalhando de acordo com as demandas da superintendência ou cumpra as determinações legais. Esse é o mesmo que elogiou o meu trabalho e, caso seja necessário, eu posso provar. O mesmo que participou da primeira subcomissão de avaliação e que me deu a segunda maior nota dentre os quase 75 agentes de trânsito que foram avaliados. Fui trabalhar na rua e cobrei fornecimento de protetor solar.
o superintendente da época dirigiu ameaças de corte de ponto caso eu não fosse trabalhar para a rua sem protetor solar, alegando que a documentação não havia chegado às suas mãos. Encaminhei e-mail e, na oportunidade, anexei cópia da matrícula do curso técnico de segurança do trabalho, e o resultado foi a CI 264/2014, no qual foi solicitado ao RH que me disponibilizasse auxílio-doença do INSS, pois eu alegava não poder trabalhar sem protetor solar. O auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS acometido por uma doença ou acidente que o torne temporariamente incapaz para o trabalho. Não estava doente, apenas estava cobrando algo que era meu, reconhecido pelo SESMIT através do ofício 96/2014. Hoje, os agentes de trânsito recebem protetor solar graças a essa luta minha. O secretário Isaac Elbagre chegou a solicitar a compra do protetor solar, o que foi ignorado pelo superintendente, e após muita luta, foi adquirido. Solicitei uma permuta uma vez, como é prática comum no setor, meu colega foi trabalhar, foi utilizado no dia, porém no plantão seguinte fui informado por um colega de trabalho que minha permuta não fora deferida. Foram cortados 3 dias de trabalho meu, mas foram devolvidos, após muita luta, pois o secretário Isaac Elbagre sabia da perseguição, mas infelizmente não faz nada para impedir. Também apresentei denúncia na Procuradoria-Geral, mas também não tive retorno. Ano passado tentaram fazer uma avaliação de estágio probatório e já começava errado pela portaria 424/2015 do prefeito Jabes Ribeiro, que dizia: considerando que preconiza o plano de cargos e salários do município de Ilhéus sobre a avaliação de maturidade, aí ele resolve, com base nisso, nomear uma subcomissão de avaliação de estágio probatório. Segundo o plano de cargos e salários, a avaliação de maturidade para nível médio, que vai da página 148 a 161 da lei, tem por finalidade o estabelecimento de critérios para identificação do nível de maturidade dos cargos da Prefeitura. Isso porque a administração salarial é orientada no sentido de estabelecer o posicionamento funcional / salarial de cada funcionário, em relação aos níveis de maturidades adotados pela Prefeitura. Além disso, o edital do meu concurso diz, no artigo 12.14, que obrigatoriamente, 4 meses antes de fim do período, a avaliação do desempenho do servidor será submetida à homologação da autoridade competente. 4 meses antes, não meses depois. Estava usando quantidade de notificações e remoções como produtividade. Desde setembro de 2015, a avaliação está parada. Eu queria falar também sobre relação à fiscalização eletrônica, os que a gente chama de pardais. Segundo a resolução 396/2014 do CONTRAN, cabe à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade do tipo fixo. Não é obrigatória a presença da autoridade de trânsito ou do seu agente no local da infração, quando utilizado o medidor de velocidade com dispositivo registrador de imagem que atenda ao dispositivo dos artigos 2 e 3. Mas para determinar a necessidade de instalação de medidor de velocidade fixo, deve ser realizado um estudo técnico, que contemple no mínimo as variáveis do modelo constante no item A do anexo 1, que venha a comprovar a necessidade de controle ou redução do limite de velocidade no local, garantindo a visualidade do equipamento. E para medir a eficácia dos medidores de velocidade do tipo fixo, ou sempre que ocorrer alterações nas variáveis constantes no estudo técnico, deve ser realizado um novo estudo técnico, que contemple no mínimo o modelo constante no item B do anexo 1, com periodicidade máxima de 12 meses. Sempre que os estudos técnicos do modelo constante no item B do anexo 1 constatarem um elevado índice de acidente ou não comprovarem a sua redução significativa, recomenda-se, além da fiscalização eletrônica, a adoção de outros procedimentos de engenharia local. Caso os estudos técnicos comprovem a necessidade de remanejamento do equipamento, deverá ser feito um novo estudo técnico. O que eu acho interessante é que os estudos técnicos referentes nos itens incisos 2, 3 e 4 e 5º devem: 1. Estar disponível ao público na sede do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Qualquer um pode ir na superintendência de trânsito solicitar esse estudo técnico, a resposta vai ser negativa. Esse estudo técnico eu já solicitei por escrito, mas até hoje não me foi atendido. E para fazer um estudo técnico, o anexo A,
Ele pede algumas informações, tipo potencial de risco do local, descrição dos fatores de risco, histórico descritivo das medidas de engenharia adotada antes da instalação do equipamento, responsável pela elaboração do estudo técnico e responsável técnico de trânsito perante o CREA. Até onde eu sei, o município não tem engenheiro de trânsito e está fazendo concurso para isso. Outra coisa, todas as notificações da fiscalização eletrônica traz como agente a matrícula do superintendente de transporte. Segundo a resolução 404/2012 do CONTRAN, constatada a infração de trânsito pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada a sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN, será lavrado uma auto de infração, que deverá conter dados mínimos definidos no artigo 280 do CTB e regulamentação específica. O inciso 1º, ele diz o seguinte: o auto de infração deve ser tratado no caput deste artigo, poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou por seus agentes. Em outubro de 2015, alguns taxistas foram notificados por transitarem pela faixa exclusiva da Avenida Lomanto Júnior, faixas que eles podem trafegar. Aí eu pergunto, foram notificados pelo superintendente ou pelo sistema? Acredito que pelo superintendente. Acreditando que é pelo superintendente, eu pergunto, como ele arruma tempo para lavar tantos autos de infrações? Vale a pena pagar um salário de 6.150 para uma pessoa lavrar auto de infração, quando o município tem quem faça por algo em torno de R$ 1.200, que é o salário de um agente de trânsito da minha turma? Cheguei a encaminhar um ofício ao superintendente da época, João Carlos, se ele, na qualidade de autoridade de trânsito, já havia lavrado algum auto de infração. Ele saiu sem me dar resposta. Em 12 de setembro de 2003, através do decreto 89/2013, o prefeito Jabes Ribeiro aprova o regimento interno da JARE. Em seu artigo 4º, diz o seguinte: a JARE deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito a sua composição e encaminhar o seu regimento interno, observada as resoluções 233/2007 do CONTRAN, que estabelece diretrizes para a elaboração do regimento interno. Essa resolução utilizada, ela foi revogada pela resolução 357 de 2010. O artigo 3º da JARE diz que a JARE será composta por 3 membros titulares respectivos, suplentes, sendo um representante do órgão que impôs a penalidade, um representante indicado pela entidade representativa da classe ligada à área de trânsito e um representante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio. O decreto 80/2013 nomeou os membros da JARE para 2013 e 2014. Eram membros da JARE Danilo Cruz da Silva, que é agente de trânsito, Carlos Alberto Marques Campos, que, se eu não me engano, é o chefe de fiscalização. Se não estou enganado, depois foram nomeados para outros 2 mandatos, Danilo Cruz da Silva, agente de trânsito, e Boaventura Rodrigues, chefe de transporte. Entendo que, neste caso, 2 pessoas representando o órgão, o que seria, para mim, ilegal e imoral. Com relação ao pátio e guincho, a empresa que ganhou a licitação é a Sun Life. Porém, é comum vermos guinchos de outra empresa fazendo a remoção de veículos. Pelo pouco que eu conheço de licitação e contratos, é possível a empresa sublocar, porém tem que estar expresso no edital e no contrato. Infelizmente, não tenho um contrato no edital em mãos, mas já folheei. E, se eu não me engano, o município tem direito a 10% do que é arrecadado. Todos aqui conhecem alguém que já teve o veículo removido, mas será que algum dos senhores conhece alguém que recebeu uma nota fiscal do serviço? Se a empresa não estiver fornecendo nota fiscal, como podemos ter certeza que os valores repassados estão corretos? E com relação ao pagamento do ISS, a Superintendência de Transporte e Trânsito tem controle dos veículos apreendidos, dos valores arrecadados? Devido à situação que eu... O tempo, Arnaldo. Devido à situação que eu venho passando, eu já abri um processo, pedi a abertura de um processo administrativo contra o secretário Isaac Albagre,
Esse processo, seguindo informações, foi enviado pelo secretário de Administração Ricardo Machado